Então, estamos iniciando o segundo encontro, né? O segundo encontro síncrono, cujo tema é referencial teórico, hipótese e objetivo, referente às atividades que vocês fizeram, né? Até agora. Eu disponibilizei o formulário para vocês com todos esses elementos que eu quero que vocês me entreguem no final. Nesse formulário final, vocês podem fazer alterações, vocês não precisam me entregar exatamente o que vocês já fizeram, né? Mas vocês podem melhorar, né, durante o curso, né? E com base no que eu passei nas aulas, né? Às vezes você pode pensar assim, professor, eu achei interessante a partir da sua aula, né? Eu repensei meu problema de pesquisa, ou minha hipótese, né? E eu acho que eu quero refinar melhor, né? Ou alterar algum elemento. E aí você pode fazer até o final do curso, né, na entrega desse formulário final, tá? Então esse formulário está disponível lá, né? E vocês podem ir preenchendo aos poucos, né? E como eu disse para vocês, eu vou fazer a leitura depois daí que vocês me entregarem, né? Eu vou fazer a leitura de cada formulário e pretendo dar a minha contribuição, né? Bom, quanto ao referencial teórico, né? Eu já apresentei para vocês, né, os elementos do referencial teórico na atividade. Né, toda atividade eu passo para vocês a descrição, né, o conceito, né, do que é referencial teórico, do que é hipótese, né, problema de pesquisa, etc. Né, e em seguida eu solicito a atividade. Né. Então, o que é o referencial? Bom, o que a gente viu até agora, né? Vimos o assunto, né? Que o assunto, retomando, né? Os elementos que vimos até agora, o assunto é um recorte que tem mais a ver com seus interesses pessoais, né? O assunto de interesse, né? Aí, a partir do assunto, ele pode, o assunto de seu interesse, né? Ele pode ter uma identidade com um tema, né? Em filosofia ou não, né? Então, a partir do assunto do seu interesse, cabe você, então, encontrar, né? Na, é, na história do pensamento filosófico, né, entre os autores, né, qual é o tema clássico que é discutido, que foi discutido pelos filósofos, né? Então, e aí então tem o tema, né? O tema é sempre um tópico, né, que é retomado pelos filósofos, né? E eu pedi para vocês, em seguida, problematizar o tema, né, de interesse de vocês, né? E a problematização, eu dei orientações metodológicas nesse sentido, né? Elaborar a problematização em forma de questão e pensar de que forma vocês elaborariam essa questão. Existem alguns comandos, né, de elaboração de questões, né, de pesquisa, né, e cada um desses comandos, que é o porquê, o que é, né, como, para quê, né, e existem outros que eu não passei para vocês, é possível que, né, então cada um desses tipo de perguntas, né, levam vocês a um tipo de investigação. Por exemplo, né, por que é a pergunta pela causa de alguma coisa, né? O que é a pergunta pela definição, pela essência de alguma coisa, de alguma ideia, de algum valor, né? De alguma coisa, né? De algum termo, né? Então, é interessante que vocês pensem qual tipo de pergunta que vocês querem fazer, né? E o tipo de pergunta, ele está vinculado intrinsecamente, né, ao referencial teórico adotado, né? Qual a referencial teórico você escolheu, né? Por exemplo, né, eu dei exemplo na aula passada, né,
que o Kant se pergunta como é possível a física, como é possível a matemática, né? E pergunta-se se é possível a metafísica, né? Por exemplo, Piaget, que é um autor que eu estudo, né, ele pergunta como né, aumentam os nossos conhecimentos, né? Como passamos de conhecimentos menores, né, de conhecimentos simples, para conhecimentos mais complexos, né? E quando o Piaget ele está interessado nos conhecimentos, né, ele está interessado no conhecimento científico. Então, como surge a noção de número na criança, no ser humano, né? E aí, para isso, ele vai estudar, ele vai se debruçar sobre os aspectos psicológicos e biológicos do ser humano, né? Em especial a psicologia da criança. Como surge a noção de espaço, de tempo, né, no ser humano, né? Então, como, né? Então, se o seu referencial teórico é a epistemologia genética de Jean Piaget, né? A questão como ela é mais recorrente, né? Então, percebam vocês que a forma como a gente elabora um problema de pesquisa, né? Ele também está vinculado, profundamente entrelaçado, né? Ao referencial teórico escolhido por você, né? Então, é importante que o seu problema de pesquisa, o modo de formulá-lo, esteja vinculado ao referencial teórico que você escolheu, né? Do mesmo modo, está entrelaçado ao referencial teórico e ao problema de pesquisa a sua hipótese, né? Por que é interessante elaborar uma hipótese, né? Embora isso é mais comum nas ciências, né? Que o cientista elabore uma hipótese, né? E ele vá testando essa hipótese no, no, no transcorrer da sua pesquisa, no desenvolvimento da sua pesquisa. Mas eu, como lógico, né, eu tenho formação em lógica, né, eu, eu, eu entendo que isso é muito interessante se fazer também em outra pesquisa, como uma pesquisa filosófica, né? Percebo que a hipótese, né, ela não, em filosofia, existem pesquisas que a gente procura dar uma resposta ao problema de pesquisa, mas existe, em filosofia da minha comum, que a gente não apresente uma resposta final, né, mas que a gente faça uma reflexão em torno do problema, né? Mas mesmo assim, você pode elaborar uma hipótese, né? Que é uma resposta inicial, uma interpretação inicial, né? Isso depende da natureza da pesquisa, né? Em filosofia, né? Uma interpretação, né? Sua em torno da questão de pesquisa, né? Então, ou se a sua pesquisa estiver estritamente vinculado a discutir um autor, entender o autor pelo autor, né? Também, né? Como que seria a sua hipótese interpretativa daquele autor, né? Ou você pode também desenvolver uma reflexão mais em primeira pessoa, né? Também, né? Você pode lançar hipótese e você, conforme você vai aprofundando sua pesquisa, você vai melhorando a sua hipótese, de modo que chega no final do seu trabalho, né? Depois de feitas leituras, né? E na escrita, né, no aprimoramento, na maturidade da escrita, né, no desenvolvimento do trabalho, você então nesse processo, você vai refinando a sua hipótese e apresenta então a sua hipótese torna-se então a tese do seu trabalho, né? Então ela é construída durante toda a pesquisa, né? Então você vai testando, não é um teste empírico, né? Porque como vimos, né, a filosofia não é um trabalho empírico, né? Embora possa existir, né, alguns trabalhos filosóficos que têm alguma parte empírica, né? Por exemplo, trabalhos sobre ensino de filosofia, né? Mas os trabalhos filosóficos eles não se restringem, né, a uma pesquisa empírica, né? Pesquisa de campo, é necessário que se faça uma reflexão metaconceitual. Né? Isso que caracteriza a natureza do trabalho filosófico, né? Embora você, dependendo da natureza da pesquisa filosófica, possa ter alguma parte empírica, algum levantamento de dados que suscitem, né, ou que permitam
suscitem a reflexão metafísica, metaconceitual, né? Então, o que é o referencial teórico, né? O referencial teórico é o sistema teórico adotado para a investigação do problema de pesquisa. Então, o referencial teórico, ele, como eu disse, né, ele é fundamental para a elaboração do problema de pesquisa e é fundamental para a sua reflexão sobre o problema de pesquisa ou sua tentativa de buscar uma resposta para esse problema de pesquisa. Então, diz o Salomão, né, tanto o problema como a hipótese são formulados dentro do marco teórico de referência adotado pelo pesquisador. Então, percebam vocês que o problema de pesquisa e a hipótese estão profundamente atrelados ao marco teórico, ao referencial teórico. O esboço desse marco teórico já deve existir e ser revelado no projeto. Então isso já o referencial teórico tem que estar previsto no projeto, né, de pesquisa, né? O processo de pesquisa, particularmente nas fases do levantamento bibliográfico e da documentação, proporcionará ao pesquisador sua complementação e reformulação. E aí, no referencial teórico, temos a bibliografia básica e a bibliografia secundária, né? A bibliografia básica é o conjunto dos livros fundamentais, podendo ser o estudo de apenas uma obra, isso é muito comum em filosofia, né? A gente dedicar apenas o estudo de uma obra dentro de um referencial teórico. Então, a bibliografia básica pode ser o conjunto de livros ou uma obra, né, escolhido no interior de um referencial teórico. Então, se o seu referencial teórico é Foucault, por exemplo, né, você pode escolher algumas obras em torno da sua questão de pesquisa, né, ou você pode escolher uma obra apenas, né, por exemplo, estudar o conceito de poder, né, a Gênese, não sei, né, não conheço muito pouco Foucault, né, mas se centrar, por exemplo, na microfísica do poder, né, em torno de uma questão de pesquisa. Né? Ou você pode selecionar, né, algumas obras em torno da sua questão de pesquisa. Né? Então, saber escolher a bibliografia básica é importante, pois muitas vezes o referencial teórico abarca uma extensa bibliografia. Então, Foucault tem uma extensa bibliografia, por exemplo, Piaget, né, Wittgenstein, então, né, tem uma extensa bibliografia, né. Então, como você vai escolher a sua bibliografia básica? A partir do recorte que você fez com a sua questão de pesquisa, né? E cabe decidir quais são as obras mais relevantes para a abordagem do problema. E o que é a bibliografia secundária? São livros e artigos de estudiosos sobre o tema que complementam e auxiliam e dão suporte para a constituição de uma argumentação e uma análise mais sólida dos conceitos. Então, é importante também você trazer essa bibliografia secundária, que em filosofia nós chamamos de comentadores, né? Então, trazer os comentadores para auxiliá-los, né, na análise, né, na argumentação, na sua argumentação, né? E de modo que você desenvolva a sua dissertação, né, sobre o tema, né, de modo mais apropriado, porque recorrer a essa bibliografia secundária, né, a esses estudiosos, aos comentadores, né, é importante porque você pode estar repetindo algo que um comentador já disse, né? Então, como saber se aquilo que você está propondo, né, a sua análise, né, ela é uma análise original ou não, né? É uma análise, às vezes, o que você está propondo, outro estudioso já disse, né? Então, e também, às vezes, você quer defender uma tese, né? E você pode sustentar a sua tese em uma interpretação de um desses comentadores. Você pode contrapor posições de comentadores, né? Enfim, né? Existem várias possibilidades, né? De dissertar, né? Mas recorrer aos comentadores é muito importante, né? De você dialogar com esses estudiosos, né? Estudiosos que são clássicos, né? Existem aqueles que são clássicos, né? Estudiosos mais recentes, que às vezes propõem uma interpretação interessante. Então, é importante que vocês, né, estejam
atentos, né, a esses comentadores, né, das obras dos filósofos. Bom, outra coisa que é interessante que eu não mencionei aqui é o uso de dicionário, né? O dicionário de filosofia. O dicionário de filosofia é interessante consultá-lo, embora hoje pouco deveria ser mais usado, né? Mas com a internet, com o Google, com as inteligências artificiais, né? Me parece que não são tão consultados assim. Mas os dicionários de filosofia, temos dicionários mais gerais de toda a história da filosofia, né? E também temos dicionários mais específicos, né? O dicionário de um autor, o dicionário de uma sub-área da filosofia, como, por exemplo, o dicionário de filosofia política, né? Ou o dicionário de toda a história da filosofia, com os principais temas, né? Ou os principais verbetes, né? Os mais recorrentes na história da filosofia, né? Então, é interessante consultar para você ter uma visão mais sistêmica, né, em torno daquele tema, né? Então, porque geralmente quem escreve um dicionário, né, ele tem essa visão sistêmica da história da filosofia, né? Ele se debruçou sobre isso durante sua vida, né? Então, você consegue te dar uma noção mais ampla em torno do tema que você está estudando, né? No referencial teórico que você escolheu, mas te dá uma noção de como esse tema aparece em outros referenciais teóricos, né, em outros autores, né. Agora, quanto ao uso na internet, hoje é muito comum, né, inteligência artificial, né, é interessante também, né, trazer a inteligência artificial como recurso para dar essa visão mais ampla, né. É claro que escolher as ferramentas de inteligência artificial mais apropriadas, né. Embora um dicionário de filosofia, ele traga referências, né, tenha essa preocupação com as referências, com o ano, então você pode, a partir do dicionário de filosofia, ir lá na obra do filósofo, né, naquela edição, ou na numeração clássica, né, você consegue procurar como a citação que aparece no dicionário, né. Já numa inteligência artificial, né, eu não sei como existem muitas inteligências artificiais, talvez tenha alguma que não sei, né, que dê esse recurso. Mas interessante também de jogar o tema, né, e você ver, né, ter essa noção de totalidade, né, para ver como que o recorte que você está fazendo, a partir do seu problema de pesquisa, te situa dentro dessa totalidade, né. Então é importante recorrer ao uso do dicionário de filosofia, né, e na internet a gente encontra esses dicionários para baixar facilmente, né, e, uh, por que não, né, se utilizar de alguma ferramenta de inteligência artificial mais apropriada para isso, que eu não conheço, né? Também para dar essa visão de totalidade, você se localizar, né, a sua pesquisa, né, como ela dialoga com outros referenciais teóricos, né? Bom, a hipótese, né, como eu já apresentei para vocês na atividade que eu solicitei, né, a hipótese é uma resposta inicial ao problema, elaborada em forma de um enunciado declarativo, que portanto, né, a hipótese, enquanto enunciado declarativo, né, é passível de ser verdadeira ou falsa, né. Então, ao passo, diz o Gil, né, o passo seguinte consiste em oferecer uma solução possível mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal suscetível de ser verdadeira ou falsa. A essa proposição dá-se o nome de hipótese. Assim, a hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a solução de um problema, né? Então, quando testável aqui não é testável empiricamente, né? Embora o Gil é um autor de metodologia geral, né? Não é aqui ele está tratando de metodologia científica em geral, né? Então, o testável nas ciências poderia ser testável, né, através de experimentos, né, através de dados empíricos, né? Mas no caso da filosofia, é testável
no sentido que você tem uma questão de pesquisa, você elabora uma hipótese, então, conforme você vai aprimorando sua leitura, fazendo análise dos textos, você tem uma interpretação, por exemplo, você então vai melhorando aquela interpretação, né? Você vai refinando a sua interpretação, né? Diz o Salomão, né? Elementar, mais correta, é a definição da hipótese como resposta provisória ao problema. Como é a solução indicada e que precisa ser comprovada pela pesquisa, daí a coleta de dados e sua análise se fazerem em função das hipóteses. Sua formulação está intimamente relacionada ao problema. Então, isso é importante, né? Percebam vocês, né, que a questão de pesquisa, ela vai direcionar a sua pesquisa, mas a questão de pesquisa também, a formulação da questão de pesquisa está profundamente atrelada ao referencial teórico, né? E a hipótese também, né? Porque a hipótese é uma resposta inicial, né, provisória, né, à sua questão de pesquisa. E a sua hipótese, essa intuição que você tem inicial, né, de uma resposta inicial ao problema de pesquisa, ela advém também do referencial teórico escolhido por você. Então, você assume um referencial teórico, né? A partir daí você elabora a sua questão de pesquisa, né? A partir da sua questão de pesquisa, né, você elabora a sua hipótese, né? Então são coisas intimamente conectadas, né? Esses três elementos, né? O problema de pesquisa, a hipótese e o referencial teórico. A hipótese é indissociável do problema. Hipótese e problema formam, diz o Salomão, né, um todo indivisível. Pense no projeto quer metodológica, quer teoricamente. A hipótese é constituinte de todo o trabalho acadêmico. Todo trabalho científico constitui um raciocínio demonstrativo de alguma hipótese. Então, todo trabalho a gente elabora uma hipótese e a gente demonstrar essa hipótese no desenvolvimento do seu trabalho, né? Pois essa demonstração que soluciona o problema pesquisado. Então, veja, aqui a gente está falando de solução de problema. Em filosofia não é muito comum a gente dizer que a gente soluciona um problema, né? Os problemas, inclusive, tem um filósofo que eu não sei, costuma-se dizer, né, em filosofia, né, que os problemas permanecem, né, e as respostas ficam, né. Então, os problemas, o problema colocado por Platão, né, por Heráclito, por Parmênides, né, eles são problemas que ainda atuais, né. Então, é muito difícil em filosofia a gente dizer que a gente resolve problemas, né? Isso é mais comum nas ciências, né? Solução de problemas, solução, como diz o Thomas Kuhn, né? A ciência é uma solução de quebra-cabeças, né? Uma tentativa de solução de quebra-cabeças, né? Já em filosofia, é mais comum dizer que a gente faz uma reflexão sobre uma questão, né? E não fornece uma resposta, uma solução para um problema, né? Então, mas como o Severino aqui está tratando de metodologia científica, né, ou seja, uma metodologia mais geral, né, em pesquisa acadêmica, né, por isso que ele está dizendo, soluciona o problema pesquisado, né? Mas em filosofia, né, a gente tem uma natureza mais própria da filosofia, que em filosofia é muito comum dizer que a gente soluciona problemas, né? A gente faz uma reflexão sobre o problema, apresenta possíveis interpretações, né? Então é um trabalho mais de reflexivo, né? Mais de reflexão e, de novo, né? Uma reflexão metaconceitual, né? Eu não vou entrar nos detalhes da diferenciação de filosofia e ciência, né? Como a gente já viu, né, em outro componente. Ainda que provisória, o pesquisador poderá testar sua hipótese inicial de modo a reformulá-la durante o processo de investigação, visando uma resposta mais precisa e completa para o problema. Diz o Lacazzo Marconi, né, uma dificuldade sentida, compreendida e definida necessita de uma resposta provável, suposta e provisória, isto é, uma hipótese.
A elaboração da hipótese inicial e sua verificação e reformulação durante a pesquisa exige do pesquisador um prévio conhecimento elementar do referencial teórico e da bibliografia escolhida no interior do referencial teórico. Então, para você elaborar uma boa hipótese, é muito importante que você tenha um conhecimento elementar, pelo menos elementar, né, do referencial teórico. Né? Então, como eu disse para vocês, numa pesquisa, em filosofia, a gente parte de um referencial teórico, né? Ou se você quer fazer uma reflexão em primeira pessoa, né? Mesmo assim, você precisa dialogar com os filósofos, né? Então, você pode até propor uma questão e a partir daí uma hipótese, né? Sem se basear em referencial teórico, né? A partir de uma reflexão sua, né? Mas mesmo assim você precisa dialogar com outros filósofos, né? Com outros referenciais teóricos, né? Comparando, né? Apontando problemas, né? No que outros filósofos disseram, né? E no sentido de apontar como que a sua proposta, como que aquilo que você está propondo é algo interessante, né? Em relação ao que outros filósofos proporam, né? Então, as hipóteses derivadas de teorias são as mais interessantes no sentido de que proporcionam ligação clara com um conjunto mais amplo de conhecimento. Né? Então, uma vez assumido um referencial teórico, né, e conhecido de maneira, pelo menos elementar, esse referencial teórico, a gente, então, né, nós como pesquisadores, né, vocês como pesquisadores, tem, e diante, né, da questão de pesquisa bem formulada, bem delimitada, né, vocês, então, elaboram, né, têm essa intuição, né, de elaborar a hipótese, né. Uma hipótese pode ser elaborada também através do exercício da intuição, né, diz o Gil, né, que também há hipóteses derivadas de simples palpites ou intuições, né. Então, de novo, né, o palpite não é do nada, né, não é da sua experiência prática de vida, né, mas a partir de um referencial teórico escolhido ou a partir dos referenciais teóricos que você está dialogando, né. Então, mesmo todo filósofo que propõe, mesmo que você tente fazer uma filosofia em primeira pessoa, né, você precisa estar dialogando com outros filósofos que discutiram sobre esse tema que você está refletindo, fazendo uma reflexão sobre ele. Você tem que então, a tradição filosófica, né, ela é uma tradição de diálogo com o passado, né, de autores que são atuais, né, então a gente está sempre dialogando retomando os filósofos clássicos, né, então se você propõe algo, por exemplo, em primeira pessoa, né, é importante que você dialogue com esses autores, né, da tradição filosófica, né. Então, diz o Gil, né, também há hipóteses derivadas de simples palpites ou intuições, como, porém, as intuições, por sua própria natureza, não deixam claro as razões que as determinam. Torna-se difícil avaliar a priori a qualidade dessas hipóteses. Então, a intuição é difícil a gente encontrar uma lógica, né, da intuição, né. Alguns filósofos trataram disso, por exemplo, o Bergson, né, discute o conceito de intuição, né, na pesquisa científica, né. Tem um autor que eu gosto muito, né, que é o Peirce, né, que ele vai trazer o conceito de abdução, né, ele não vai falar de intuição, né, mas ele vai falar de abdução, que é o que eu pretendo tratar no slide seguinte, né. Mas a intuição ela ela está presente na pesquisa, né? Mas a intuição ela precisa ser construída a partir de elementos, né, que você
tem, né, você está inserido numa discussão, né? Então, no referencial teórico que você adota, ou nos referenciais teóricos, né? Você pode estar discutindo com outros referenciais teóricos, né? Então, você está inserido, né, num contexto de discussão. Então, quanto mais você está inserido, né, mais você entende, né, inserido, né, nesse contexto de discussão, né, nos conceitos, né, melhor a sua capacidade, a sua intuição, né, de construir hipóteses, né. Aí temos o que o Peirce, né, ao invés de utilizar a noção de intuição, né, o Peirce usa a noção de abdução, né. Então, o filósofo Peirce chama o processo de elaboração de hipóteses de abdução, entendendo-a como uma inferência e, portanto, um tipo de raciocínio. A abdução permite a formulação de hipóteses. Peirce afirma que a abdução é o único modo de raciocínio que introduz uma nova ideia. E é fundamental para a pesquisa científica, pois fornece a base para a elaboração de novas teorias e para a exploração de novos caminhos de investigação. Isso ocorre porque, ao fazer uma inferência abdutiva, o pesquisador busca as explicações mais plausíveis para o problema investigado, a partir das melhores hipóteses disponíveis no momento. Então, a abdução, né, essa inferência, né? Então, você tem os elementos, né? Você tem um problema de pesquisa, então, você tem um referencial teórico. A abdução é essa inferência que nós fazemos, né? Ao construir a hipótese a partir desses elementos fornecidos pelo referencial teórico. Tá? Então, isso chama abdução. Né? A gente consegue, né, construir respostas plausíveis. Né? Existem respostas pouco plausíveis, existem boas hipóteses e existem hipóteses que não são tão boas assim. Né? Vou dar um exemplo prático da vida. Né? Suponha que seu carro tenha quebrado, né, na estrada, e você não tem noção nenhuma de mecânica, né? Então, você abre o capô do carro, né, dá uma olhada no motor, está saindo fumaça, né, está quente o motor, né, e então você vai elaborar uma hipótese. A tendência de você elaborar uma boa hipótese é pequena, né? A gente, se o seu conhecimento é muito elementar, né, de mecânica, né, de automóvel, né, então a sua hipótese provavelmente vai ser uma hipótese ruim, né, para identificação do problema. O problema, no caso aí, é prático, né, do problema que você está lidando ali, né. O problema é qual é qual é o problema mecânico do meu carro que gerou esse problema, que parou o carro, né? Se você chama um mecânico, né, o mecânico, pelos conhecimentos que ele tem, né, ele vai elaborar uma boa hipótese, né, e ele vai fazer isso automaticamente, né? Ele não vai abrir o livro e, olha, pode ser isso. Não, ele vai automaticamente, olha, eu acho que provavelmente é isso, né? E ele vai, então, com base nessa hipótese, né? Então, direto à parte do carro, né? Para testar a sua hipótese. Então, ele faz isso naturalmente, né? Nós, na vida prática, nós também elaboramos abdução, né? Hipótese, né? Por abdução, de maneira sem a gente perceber, né? Então, por exemplo, suponha que você esteja em casa, né? E você perdeu a sua chave do carro, ou a chave da sua bicicleta, da sua moto, né? E você diz assim, ó, e quando você vai para um lugar, né? Para encontrar a chave, porque, olha, a chave vai estar em tal lugar, né? É porque você conhece muito bem a sua casa, conhece muito bem a sua rotina, e você sabe onde geralmente você deixa as coisas, né? A sua chave, né, na verdade, né? Então, na gaveta da sua escrivaninha, ou atrás da porta, né? Onde você pendura as chaves, né?
Então, você vai testando a sua hipótese. Olha, procurei, a hipótese mais provável é que esteja na gaveta da minha escrivaninha. Você vai lá, procura, não encontrou. Então, você elabora uma nova hipótese e você vai testando a sua hipótese. Só que nessa elaboração de hipótese, você pode levar em consideração outros elementos que não sejam os seus hábitos, né? Às vezes, alguma coisa daquele dia levou você a fugir, a escapar da sua rotina, né? Não sei, né? Você tem uma rotina de todo dia levar seu filho para a escola, mas esse dia seu filho ficou doente e causou um transtorno, e você, na correria de pegar seu filho, você deixou a chave em algum lugar. Então, então você vai ter que parar, né? Retomar os elementos do acontecimento e tentar elaborar uma boa hipótese para essa situação específica que está acontecendo com você, né? E testar essa hipótese. Então a gente faz isso, né? Naturalmente, sem perceber, né? Só que numa pesquisa, ou seja, uma pesquisa em ciência, uma pesquisa em filosofia, né? A gente faz isso de maneira mais sistemática, né? Então, onde é que a gente está chamando aqui de rotina, né? Situação específica, retomar, né, por memória aquilo que aconteceu, né? A gente pode, né, a gente pode substituir, por exemplo, pelo referencial teórico, né? O referencial teórico fornece para você os argumentos, os conceitos, os princípios, né? Então, uma teoria filosófica me fornece esses elementos, e você tem uma questão, né, que não é mais uma questão prática, uma questão filosófica, e aí, então, a gente elabora uma hipótese, né? Quanto mais você conhece aquele referencial teórico, né, melhor a sua hipótese, né? Melhor você consegue elaborar uma hipótese plausível, né? Um exemplo, né, de abdução, né? Então, o problema do mal, né? Um exemplo comum na filosofia da religião envolve o argumento abdutivo para lidar com o problema da existência do mal. Então, você tem, por exemplo, temos, por exemplo, um fato, né, que o mundo possui guerras, desavenças, né, desastres humanos, né, violência, né? E você pode, né, elaborar uma hipótese de que Deus não existe, ou não é sumamente bom, poderoso, porque como que se Deus fosse bom, né, não haveria tanta desgraça, né, tanto sofrimento humano, né? Ou você poderia elaborar uma hipótese que Deus existe, é bom e onipotente, mas tem planos misteriosos que a mente humana não compreende, né? Isso é uma outra hipótese possível. Mas se você adota um referencial teórico, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Guilherme de Ockham, né? São filósofos medievais clássicos, né? É claro que sua hipótese, por exemplo, dentro do referencial teórico de Santo Agostinho, a sua hipótese vai ser uma, né? Dentro do referencial teórico, né? Por exemplo, do Nietzsche, né? A sua hipótese vai ser outra, né? Então, então, diante de uma questão, né, você pode elaborar diferentes hipóteses, né? Claro que uma vez que você escolheu o referencial teórico, se você não conhece bem aquele referencial teórico, a sua tendência de elaborar uma hipótese ruim é grande, né? Então, quanto mais você conhece um referencial teórico, né, melhor a sua hipótese, né? Então, a elaboração de uma boa hipótese está vinculada aos seguintes elementos, né? A hipótese apresenta uma sustentação lógica, então tem que ter uma sustentação lógica mínima. Sua hipótese não pode ser contraditória, né? Não pode ser uma hipótese espontânea, né? Eu tive uma ideia. Não é assim, né? A hipótese em filosofia e em ciência, né, em filosofia aqui no nosso caso, né, ela é uma construção sistemática, né? Então, cabe você olhar para o seu referencial teórico, né? Quais são os conceitos em torno da questão de pesquisa centrais naquele referencial teórico, e aí, então, você sistematiza uma hipótese, né? Uma resposta, né? E qual referencial teórico está se assumindo para a elaboração da hipótese, né?
Bom, a gente falou da abdução como um tipo de inferência. Então, o que é inferência? Você parte de certos elementos, então você chega a outros elementos a partir daquele elemento que você partiu. Então, toda inferência, né, todo processo de inferência, a gente parte de alguma coisa para chegar em outra coisa. Né? A inferência, ela pode ser dedutiva, indutiva ou abdutiva. Né? Na dedução, né, isso a gente vê em lógica, né? Na dedução, a gente parte de uma regra geral para uma conclusão necessária. Então, por exemplo, né, um exemplo de dedução. Então, eu tenho todos os homens são mortais, é uma regra geral. Aí eu tenho um caso, né, Sócrates é homem. Logo, né, Sócrates é mortal. Então, necessariamente, se eu assumir que todos os homens são mortais e que Sócrates é homem, então necessariamente, eu concluo que Sócrates é mortal. Então veja que a conclusão aqui, Sócrates é mortal, ela está implícita na proposição, na primeira e na segunda proposição. A primeira proposição, todos os homens são mortais, e a segunda proposição, Sócrates é humano. Então ela está implícita, escondida, e por inferência a gente extrai, né, essa conclusão. Ela está implícita ali. Então na dedução a gente diz que não há nenhuma informação nova, né? A inferência, ela extrai a conclusão escondida ali nas premissas. Então, a premissa 1 é que todos os homens são mortais, a premissa 2 é que Sócrates é humano. Então, a gente extrai a conclusão, né, por inferência, né, que está ali escondida nas premissas. E a conclusão segue necessariamente, né, das premissas. Né? Na indução, ela ocorre também, é uma inferência, em que a gente observa situações particulares e a gente generaliza. Né? Então, observa-se casos específicos para criar uma regra geral. Então, Sócrates é mortal, Platão é mortal, Sócrates é mortal, João é mortal, Maria é mortal, logo, todos os homens são mortais. Um exemplo clássico, né, dado por Popper, né, na Lógica da Pesquisa Científica, no seu livro, né, onde ele critica o problema da indução, a indução, né, este cisne é branco, aquele outro cisne é branco, e todos os cisnes que eu encontrei até agora são brancos, né, então, logo, né, todos os cisnes são brancos. A questão é, a gente conhece todos os cisnes para afirmar que todos eles são brancos? Né? A gente conhece todos os cisnes? Não conhecemos todos os cisnes. Então, a conclusão de uma indução, ela não é necessariamente verdadeira. A gente diz na indução, né, que ela é provavelmente verdadeira. Ou o mais provável, ou menos provável, vai depender da quantidade da amostra que você tem. Se você tem uma amostra, né, se você observou apenas 15 cisnes, a sua conclusão de que todos os cisnes são brancos, ela é bastante frágil, né? Se você observou 15 mil cisnes, a sua conclusão ela é mais segura, né? Mas não, mesmo assim, na indução, não podemos dizer que a conclusão é necessariamente verdadeira, como a gente diz na dedução. Né? Na dedução, a gente diz Sócrates é necessariamente mortal a partir da premissa de que todos os homens são mortais e Sócrates é humano. Então, necessariamente, Sócrates é mortal. Né? Já na indução, a gente diz que a conclusão é provável ou menos provável. Né? É mais plausível ou menos plausível. Né? Na indução, a gente vai falar de probabilidade. Né? Então, e não de necessidade. Né? E na abdução, parte de um efeito observação para encontrar uma causa provável. Então, por exemplo, né, Sócrates está morto, a melhor explicação, dadas as evidências de ferimentos, é que ele foi assassinado por veneno.
por veneno. Então, você tem uma questão, já passo a palavra já, tá? Você tem uma questão, um problema, né? E aí, então, você observa as causas desse acontecimento, e aí, então, se elabora uma hipótese, né? É, a partir desses elementos que você identificou, né, como causa, né, da morte de Sócrates, por exemplo, né? Quem levantou a mão foi Jéssica. Jéssica? Jéssica? Levantou a mão sem querer ou você quer falar? Posso continuar então? Pode continuar, professor, deve ter sido sem querer. Certo. Então é importante observar que a hipótese não é qualquer resposta ao problema. Ela depende de uma certa intuição ou de uma abdução, né? É uma abdução por Peirce, né? Da clareza e da especificidade do enunciado elaborado inicialmente como resposta ao problema. Diz o Gil, os conceitos contidos na hipótese precisam estar claramente definidos, devem-se preferir as definições operacionais, isto é, aquelas que indicam as operações particulares que possibilitam o esclarecimento do conceito. Então, no encontro passado, eu falei que na construção, na elaboração, formulação do problema de pesquisa, deve aparecer os termos que aparecem no problema de pesquisa. Então, a gente tem que pensar em como formular esse problema de pesquisa. Então, comando, né, vamos dizer assim, o porquê, o que é possível o que, para que, como, né? Então, pensar, né, no modo de formular e também pensar, né, quais são os termos que aparecem na formulação desse problema de pesquisa, quais são os conceitos, né, que aparecem na formulação desse problema de pesquisa. São conceitos centrais, né? E a hipótese, ela também reflete, né, como ela é uma reflexão sobre o problema, né, ou uma tentativa, uma interpretação, ou uma tentativa de buscar uma resposta, né, ao problema de pesquisa, esses conceitos também precisam aparecer, esses conceitos centrais, né, precisam aparecer na hipótese, né, que são conceitos operacionais, né? São conceitos centrais que, inclusive, eles vão aparecer em todo o seu trabalho, né? Em todo o seu artigo, né? Em todo o seu TCC. Muitas hipóteses são conceitualmente claras, mas são expressas em termos tão gerais e com objetivos tão pretensiosos que não podem ser verificadas. Então, tome cuidado quando vocês vão elaborar a hipótese de vocês, que às vezes ela é tão geral que o seu artigo, né, o seu TCC, ele acaba se tornando algo muito geral também, né? Então, no encontro passado eu também disse isso, né? O problema de pesquisa ele tem que ser bem delimitado, né? Ele precisa ser bem delimitado, bastante sintético. Não elaborem problema de pesquisa com 3 linhas, 5 linhas, né? Mas procure elaborar um problema de pesquisa que seja objetivo, seja mais direto, né? Isso traz clareza, né, na investigação, né? E a hipótese, né, ela tem que refletir isso também, né? Então, não busque respostas que o seu trabalho não vai dar conta de você. Então, veja, você vai desenvolver um artigo, né, no caso, né? Não é uma dissertação de mestrado nem doutorado, nem uma tese de doutorado. Então, ela precisa ser também um recorte, né? Uma resposta bem delimitada, né? Então, precisa pensar nesse sentido, tá? Jéssica? Ou Acho que Aline, né? isso, Desculpa. isso, linha, professor. Eu estava fazendo a sua atividade, professor, e tenho feito, né? E observando que a impressão que eu tenho, dentro da minha dificuldade de fazer esse recorte para o meu trabalho,
é que eu teria que ter uma leitura muito maior do que a que eu tenho, por enquanto, para fazer esse artigo. Então, eu fui fazendo as tarefas ao longo desse tempo e observando como o senhor está falando aí, né? Como se constrói as hipóteses, hoje eu fiz a atividade de como é que se constrói os objetivos. E assim, eu estou com dificuldade de fazer isso de uma maneira mais profunda, porque me parece que para ter esse poder de síntese, de se criar uma hipótese, seria interessante você ter um conhecimento mais aprofundado. E eu estou Isso. começando as leituras agora. Isso. Então, a sensação que eu tenho aqui é que a hipótese, pelo que eu entendi das leituras e explicação do senhor, ela é uma pretensão de resposta à Isso. pergunta. E eu tenho uma dificuldade, professor, assim, até antiga em filosofia, que é justamente formular um problema em filosofia. Uhum. Isso é. Eu leio e tudo, mas assim, eu não sei se aquilo que eu estou pesquisando é realmente um problema. Eu estou fazendo uma revisão bibliográfica de um determinado tema que me chama a atenção, que é caro para mim. Só que realmente transformar isso em problema e tecer hipóteses e objetivos, eu estou fazendo isso. Mas eu não me sinto segura de dizer que eu estou fazendo realmente sentindo como um problema filosófico. É, então, Eline, ótimo, obrigado por compartilhar a sua sensação, a sua experiência, né? É, no encontro passado, eu fiz uma distinção entre problema filosófico e questão de pesquisa, né? O problema filosófico, ele é muito amplo, tende a ser muito amplo, é um problema de vida, né? E a questão de pesquisa, né, ela é um recorte mais delimitado para uma finalidade, né? Então, para você desenvolver um artigo, né, numa dissertação de mestrado, doutorado, né? Então, é um recorte mais delimitado, né? Em relação à dificuldade de elaborar uma questão de pesquisa, né, e uma hipótese, né, ela é natural quando, no seu caso, né, situações de pessoas que ainda estão iniciando as leituras, né. Como eu disse para vocês, a elaboração da hipótese, a formulação do problema, da questão de pesquisa, ela depende muito do seu do grau de profundidade seu, né, no referencial teórico, né? E aí, como você está iniciando agora, mas é importante que você vai lendo, né? Você faça uma formulação inicial do problema de pesquisa da hipótese, e conforme você vai aprofundando sua leitura, você vai repensando, né? Será que está bem formulado a minha questão de pesquisa? Será que eu não posso melhorar a minha hipótese a partir daí, né? E você vai, então, melhorando, né? E aí, você tem uma figura que é muito importante nesse processo, né? Que é o seu orientador, né? Que ele vai entrar no segundo semestre, né? O seu orientador, que vai te dar sugestões de quais livros, né, do seu referencial teórico, né? Qual é a bibliografia básica que você deve se debruçar. Ele pode dar orientações também, né? Olha, vamos formular a sua questão de pesquisa assim, assim, né? Porque ele tem mais experiência acadêmica, né, de pesquisa, e talvez seja até o especialista, né, naquele referencial teórico, né? Então ele pode te auxiliar, né, como orientador, esse é seu papel, né? Mas é natural esse processo, né? Mas é importante que você vá refinando, né, ou revendo, né, todo momento, né, a sua questão de pesquisa e a sua hipótese, tá? Não é assim, você elabora a questão de pesquisa, elabora a hipótese e elas ficam fixas, né? Ou a questão de pesquisa, uma vez que se elaborou, ela não vai mudar. Assim, não, ela pode mudar, né? Ela pode mudar conforme você vai amadurecendo a sua leitura, conhecendo melhor o autor, o seu referencial teórico, né? Que você Exato. for. Inclusive, professor, nessa atividade que eu fiz hoje para objetivos, eu fui assim tentando fazer esse recorte, assim me aventurando a fazer um recorte. Então já está um pouquinho diferente da atividade anterior. Então Sim, eu acho que a cada atividade eu vou tentando fazer esse isso. aperfeiçoamento e, é,
depurando aquilo que já Isso. estou mudando, começando a mudar um pouquinho, das leituras me apropriando de outros termos, também já trazendo para cada atividade. Então, eu tenho gostado dessas atividades sequenciais, porque a gente sente que está meio que evoluindo também, voltando para questões que foram feitas antes e comparando, revendo, refazendo. Sim. O que é importante também, né, além da questão de pesquisa, do referencial teórico, a questão de pesquisa e hipótese, né, é o objetivo, né? O objetivo é o que vai fazer com que você tenha foco na sua pesquisa. Então, toda vez que você se perder em ideias secundárias, você escolheu um referencial teórico. Ah, mas eu achei interessante o que outro filósofo disse, o que fulano disse, né? Será que eu não posso também utilizar esses autores, né? Aí você começa a dispersar, né? Aí a questão que você tem que fazer é qual é o meu objetivo, né? Qual que é o meu objetivo? Então, meu objetivo geral né? Meu objetivo específico então, isso vai fazer você retomar, né, a sua linha, né, ou retomar, se recompor, né, vamos dizer assim, na pesquisa, né, e voltar ao seu propósito, né? Porque algumas pessoas são mais, assim, têm essa característica, né, de serem mais objetivas, né, e ter mais facilidade, né, em relação à pesquisa, né? Porque a pesquisa é isso, pesquisa é recorte, pesquisa ela tem um começo, meio e fim, né? E, e ela tem um propósito específico, né? Então, e aí você pode ter uma questão filosófica, né, maior, né, de vida, né? E enquanto pesquisador, né, você vai desenvolvendo essa questão, vai refletindo sobre essa questão em etapas, né, publicando em artigos, capítulos de livro, apresentando em congresso, em eventos, né, desenvolvendo suas reflexões assim em cursos, né, em aulas. Você pode transformar suas aulas em anotações, né, e que pode servir de base depois para um artigo ou para uma reflexão mais pessoal, né? Enfim, né? Então, são vários tipos de recursos que a gente pode adotar, assim, como pesquisador, né, para amadurecendo as ideias, né, para fazendo uma reflexão, para sistematizando as suas ideias, né, e ter uma trajetória acadêmica, né. Em relação ao objetivo, né, o objetivo está relacionado diretamente ao problema formulado. Então, é outra coisa muito importante, né, que o objetivo não está dissociado do problema, né, da questão de pesquisa, né. Isto é, o objetivo é responder ou realizar uma análise sobre o problema formulado, né. Diz o Creswell, né, que o objetivo estabelece os propósitos, a intenção e a ideia principal de uma proposta de um estudo. Essa ideia se baseia em uma necessidade, o problema, e é refinada em questões específicas, as questões de pesquisa. Como o objetivo estabelece um propósito ou intenção de realização de uma proposta, deve ser expresso sempre iniciado por um verbo de ação no infinitivo. Então, o objetivo sempre inicia com analisar, avaliar, averiguar, comparar, compreender, conhecer, demonstrar, desenvolver, enfim, né? No infinitivo, né? O verbo no infinitivo. Usa-se palavras como propósito, intenção, objetivo para chamar a atenção para a declaração como a ideia controladora central do estudo. Estabelece a declaração como uma sentença ou um parágrafo separado e use a linguagem de pesquisa empregando palavras como o propósito, ou a intenção, ou o objetivo desse estudo ou será, né? Se o seu projeto ainda está na fase inicial, a gente diz, o propósito desse estudo, ou o objetivo desse estudo será, né? Se a pesquisa está em andamento, né, o objetivo desse estudo né? Se a pesquisa é uma pesquisa concluída, né, a gente diz o objetivo desse estudo foi, né? Ou se a pesquisa é concluída, você pode também colocar no presente, né? O objetivo desse estudo né?
Agora, o será ainda quando a pesquisa está em fase inicial, né? Geralmente, quando a pesquisa é concluída, a gente diz, né? Eu já vi gente colocar, já vi, né? Isso, acho que depende também do estilo, né? Tem gente que coloca no passado, o objetivo da pesquisa foi, né? Porque a pesquisa foi concluída já. Outros dizem, preferem colocar o objetivo da pesquisa porque entendem que a pesquisa, embora tenha sido concluída, mas suas ideias ainda estão vivas, suas ideias ainda podem ser discutidas, né? Então, preferem colocar no presente, né? É importante observar também que o tempo Uma verbal... pergunta, Oi? uma pergunta, professor. Pode falar. Qual seria, desculpe aí eu interromper, qual seria o ideal? É no passado ou no presente? A Pesquisa escrita? concluída? Se o objeto da pesquisa, Pesquisa concluída? Ou se, por pesquisa exemplo, em andamento? essa informação que o senhor passou aí agora, Sim. essa pesquisa, do objeto da pesquisa, tem Objetivo da pessoas que... pesquisa. Objetivo. Isso. Uhum. Qual seria o essencial? A escrita ser no passado ou no presente? Então, se sua pesquisa está no início, você coloca no futuro. Então, o objetivo da pesquisa será, né? Então, se você ainda está no projeto da pesquisa, elaborando o projeto, você diz, o objetivo será, né? Tudo bem? Se sua pesquisa já está em andamento, né? Você diz, o objetivo da pesquisa é, tá? Tudo bem? Sua pesquisa está em andamento. Se o objetivo da Tudo bem, professor. sua pesquisa Muito foi, obrigada. tá? Se sua pesquisa já está concluída, né? Vamos supor que você passou pela banca, né? E concluiu e você quer publicar, submeter esse artigo para uma revista, você muda o tempo verbal, né? O objetivo da pesquisa foi, ou você pode deixar no presente, né? O objetivo da pesquisa em pesquisa concluída, você pode deixar tanto no passado quanto no presente, tá? Então, ó, é importante, já passo a palavra, Marli, é importante observar também que o tempo verbal muda conforme o tipo de trabalho. Em trabalhos concluídos, o tempo verbal usual é o presente ou passado. Em projetos de pesquisa, o tempo verbal mais adequado é o tempo futuro. Pode falar. Marli? Eu levantei a mão sem querer, Ah, professor. certo. Então, os pesquisadores sempre usam o tempo verbal presente ou passado em artigos de periódicos e teses, e o tempo futuro em propostas, porque elas estão apresentando um plano de estudo. Então, o tempo futuro a gente usa em projetos de pesquisa. Então, quando é muito comum, né, vocês já fizeram uma graduação, né, para desenvolver um TCC ou uma iniciação científica, a gente coloca, então, elabora um projeto, né, de pesquisa. Então, um projeto, como o próprio nome diz, é um projeto, né, você se projeta como você pretende realizar a pesquisa. Então, o objetivo é colocado aí no tempo futuro, tá? O objetivo será, né? O objetivo consistirá em, né? Enfim. Pode-se classificar os objetivos, né? Em objetivo geral e específico, né? O objetivo geral relata onde se quer chegar com a pesquisa apresentada, isto é, qual o resultado final, geral, que se procura alcançar. Elaborado num único parágrafo e iniciando sempre com o verbo de ação no infinitivo. Eu gosto, né, para diferenciar... Bom, eu gosto de vincular diretamente o objetivo geral ao problema de pesquisa, né? Então, se o seu problema de pesquisa é o seguinte, né? O ser humano é realmente livre ou suas escolhas são determinadas por fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Então, vamos supor que esse seja um problema de pesquisa, né? Então, qual que é o objetivo? Investigar, né, os argumentos de Sartre sobre a questão
de que somos realmente de que somos realmente livres ou se estamos determinados pelas circunstâncias biológicas, psicológicas e sociais, né? Então veja que o objetivo é geral porque a gente não especifica quais são as etapas, o que a gente vai analisar em particular. Então, o objetivo geral, ele é extraído, eu gosto de fazer isso, né, de extrair diretamente do problema de pesquisa, né? Então, se o seu problema de pesquisa, né, o ser humano é realmente livre ou suas escolhas são determinadas por fatores biológicos? Então, seu objetivo de pesquisa é investigar os argumentos e os conceitos de Sartre sobre a questão de que somos realmente livres ou se estamos determinados por circunstâncias, né? Já o objetivo específico, eles relatam os processos específicos para se alcançar o objetivo geral. Cada objetivo deve iniciar com um verbo de ação no infinitivo, também no infinitivo, né, o verbo, né? Então, pesquisar, analisar, né, no infinitivo. Então, o objetivo específico, então, ele vai tratar de pontos específicos. Então, definir o conceito de liberdade de Sartre, que é um conceito fundamental para a gente fazer uma reflexão em torno, ou tentar responder à questão de pesquisa, né? Então, o conceito de liberdade é fundamental. Então, definir o conceito de liberdade de Sartre, apresentar e analisar os argumentos da tese de Sartre sobre a defesa da liberdade humana, mostrar como a definição de liberdade de Sartre sustenta suas teses de que o ser humano é realmente livre e suas escolhas não são determinadas por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Inclusive, uma sugestão que eu dou é transformar cada objetivo específico, né, numa seção, num capítulo, ou numa seção do seu artigo, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente tratar da estrutura do trabalho, né, da estrutura do artigo, né? Mas cada seção do seu artigo, né, pode ser uma etapa da sua análise. E aí, então, por exemplo, primeiro para discutir o conceito, essa questão de pesquisa, eu preciso discutir ou analisar o conceito de liberdade de Sartre. Então, minha primeira sessão do meu artigo vai ser o conceito de liberdade de Sartre, né? Na obra, aí você pode, se for muito amplo, né, discutir o conceito de liberdade em Sartre, né, você pode discutir a liberdade de Sartre em uma obra específica, né, dele, em O Ser e o Nada, por exemplo, né? Então, o conceito de liberdade em O Ser e o Nada de Sartre, né? E aí, seu objetivo específico, um dos seus objetivos específicos é esse, né? Analisar, ou definir, né? Analisar o conceito de liberdade em Sartre na obra O Ser e o Nada, né? Uma outra seção do seu artigo pode ser, por exemplo, né? Argumentos centrais, as teses de Sartre sobre a defesa da liberdade humana no Ser e o Nada, né? Então, qual que seria o seu outro objetivo específico, né? Apresentar e analisar os argumentos, né, de Sartre, né? Apresentar ou analisar as teses de Sartre em torno da defesa da liberdade na obra do Ser e o Nada, né? Pode falar. Alguém levantou a mão? Pode levantar, pode falar, Pedro. Professor, então, eu já ouvi que o senhor falou que essa questão do formato do artigo o senhor vai discutir um pouco à frente. Mas já desenvolvemos os objetivos e, como eu falei para o senhor na penúltima aula, o meu trabalho já está bem adiantado e realmente eu fiz isso aí que o senhor falou. À medida que eu fui testando a aplicabilidade da minha tese e as hipóteses, eu construí, professor, todos os meus objetivos
tanto o geral quanto o específico, com base em cada uma dessas minhas sessões que o Sim, senhor está querendo colocar. isso. E aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor então vai discutir esse formato do artigo mais à frente? Eu não vou. Eu apenas passei para vocês o template, que é o modelo, né? Que foi adotado na especialização, na outra especialização, né? Perguntei para o professor Pablo, que é o coordenador, ele disse que provavelmente esse modelo, né, esse template vai ser utilizado agora nessa especialização. Me pediram, né, no encontro passado, me perguntaram se não tinha algum modelo, né, e eu fui atrás desse modelo, porque também fui professor na outra especialização, consultei o professor Pablo e ele disse então que provavelmente vai ser esse modelo. E disponibilizei para vocês. Eu não vou trabalhar isso com vocês. Provavelmente quem vai fazer isso vai ser o professor do componente de orientação de. Vocês vão ter um componente no próximo semestre, além das orientações com os orientadores, né, um componente de TCC, que e provavelmente o professor vai trabalhar, eu acho, né, eu acredito, né, esse modelo com vocês. Tudo bem? Agora, em relação foi interessante você ter falado isso, né, que você está com uma pesquisa. Deixa eu só finalizar, professor, que Pode quem falar. sabe aí o senhor pode complementar mais ainda. Então, quando o senhor falou no início da aula que, à medida que nós vamos construindo, eu também criei, dentre os objetivos específicos que eu vou, não, né, que eu já estou construindo o meu artigo, Isso. o meu último objetivo específico, eu delineei ele no sentido de que ele traga a resposta que corrobora essa minha tese. Uhum. Então, eu criei vários objetivos específicos, deve ser uns, por exemplo, uns 5 ou 6, porque eu estou trabalhando dados, professor, buscando responder aquela alfinetada que o senhor deu naquela proposta da aula passada, na pergunta da há progresso em filosofia. Sim. Então, eu me senti muito incomodado e realmente eu gostei de retornar àquele texto. Uhum. Então, ficou um pouco grande. Está um pouco grande. Não sei se o senhor já viu os meus objetivos, porque nos objetivos já tem tudo isso aí que eu estou falando para o senhor. Eles buscam dados na tentativa de investigar, ou explicar, ou analisar, e etc. E o último deles, professor, vem trazendo uma proposta que justifica a minha tese e as minhas hipóteses. Mas eu estou trabalhando com dados, professor, desde 1908 até 2026. Uhum. Mas o seu estudo é uma revisão da literatura, é isso? Sim, vai ser uma revisão da literatura, sim. Mas ele tem, professor, não estou trabalhando literalmente uma parte né, quantitativa, mas necessariamente, no final, quando eu vou apresentar essa proposta, eu começo a adentrar, não literalmente, né, nessa parte quant, mas ele sai também de um pouco dessa revisão de literatura, nesse último objetivo. Bom, Eu provavelmente queria muito, professor, que o senhor me desse uma atenção especial e antes mesmo do senhor terminar a disciplina, quem sabe essa semana, ou quando o senhor tiver um tempo, o senhor poderia dar uma olhada para mim, por favor? olha sim, me manda por e-mail. Tá, eu vou mandar tudo por e-mail do senhor. Eu Certo, agradeço. Pode continuar. imagina. Tá, então a gente mantém o diálogo por lá, tá bom? Então, o que eu ia dizer também em relação ao que você me trouxe é o seguinte: alguns alunos entraram em contato comigo, me apresentando já uma pesquisa não pronta, mas não diria nem quase pronta, mas bem desenvolvida, né? Não vejo problema nenhum, né? Mas é interessante que a pesquisa
que não esteja fechada para que o seu orientador faça o papel dele de contribuir para a sua pesquisa, né? Se você apresenta uma pesquisa fechada para o seu orientador, você corre o risco de perder parte do que você fez, né? É um risco, né, que você corre. Então, é importante que você apresente uma pesquisa para ele também, uma pesquisa aberta, né, para que ele dê a contribuição dele, tá? E não que você chegue com a pesquisa concluída, né, ou com a pesquisa fechada, né? Foi o que eu falei para alguns alunos que me enviaram o trabalho mais fechado, né? Mas já com bastante adiantado, né? Tá? Só uma observação. Bom, o que eu pretendia aqui apresentar para vocês é isso, né? Como atividade para as próximas semanas, são 2 atividades, né? Em relação à metodologia, né? E em relação à estruturação do trabalho. E vão ser atividades semelhantes, né? Vou passar, né, a descrição, né? O que vocês precisam fazer, uma semana de entrega, né? Em relação à metodologia em filosofia, né? A metodologia em filosofia, como a filosofia é um trabalho, em geral, né, mais teórico, né, não tem muito segredo, né? É uma pesquisa de natureza bibliográfica com leitura e análise de texto, né? A não ser que você, né, opte por uma metodologia mais específica, né? Por exemplo, né, que a sua pesquisa, né, seja numa abordagem metodológica hermenêutica, né, com uma abordagem metodológica estrutural, né, analítica, que são os métodos em filosofia que a gente viu, né? Mas você pode ser sintético, né? Você pode dizer, olha, é uma pesquisa de natureza bibliográfica, né, com leitura e análise de texto, né? Agora, se sua pesquisa tem uma parte empírica, né, então toda pesquisa empírica, ela exige um refinamento da metodologia, né, de como vai ser o trato desses dados empíricos. Então, se, por exemplo, se vai ser uma entrevista, se vai ser uma pesquisa de campo, essa pesquisa de campo, como vai ser essa coleta de dados, né? E aí, por exemplo, uma pesquisa de campo, né? Existem várias formas de você fazer uma pesquisa de campo, né? Então, você como pesquisador, como você vai estar inserido, né, nessa pesquisa de campo, se vai ser uma pesquisa que você, como pesquisador, você não vai participar, ou se você vai participar, né, se vai ser uma pesquisa colaborativa, enfim, né? Então, toda pesquisa que tem de natureza empírica, ou em parte empírica, a metodologia ela tem que ser mais detalhada, né? Por exemplo, no caso de entrevista, né? Então, quais são os elementos dessa entrevista, né? Qual o critério que você escolheu para escolher os entrevistados, né? Então, tudo isso tem que ser especificado numa metodologia, num trabalho de natureza empírica, né? Então, aí a metodologia ela precisa ser mais refinada, né? São apenas dicas que eu estou dando, assim, de metodologia, né? E a estrutura do trabalho, que eu vou passar para vocês, é o seguinte, você tem a questão de pesquisa, né? Você tem um referencial teórico, né, a questão de pesquisa, o referencial teórico, e aí a gente elabora a hipótese, né? E a gente, então, a partir daí, da questão de pesquisa também, a gente extrai o objetivo geral. Então, os elementos centrais, né, os conceitos centrais, devem aparecer na sua questão de pesquisa e na sua hipótese. E, por conseguinte, né, por consequência, esses conceitos centrais, ou esses tópicos centrais, eles têm que aparecer no desenvolvimento do seu trabalho, na estrutura do seu trabalho. Tá?
Então, nas seções do seu trabalho, nas seções do seu artigo. E cada seção tem um objetivo também. Então, eu vou pedir para que vocês elaborem a estrutura do artigo, ou seja, quais são as seções centrais do seu artigo e qual é o objetivo de cada seção. Tá? Então, é importante delimitar o objetivo de cada seção para que vocês não se percam, né? O que eu ia dizer é que eu acho que é isso. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Bom, é isso. Alguma questão? Professor, o senhor ficou de ver para mim também qual era o quantitativo de páginas. Isso que eu ia falar. Isso. O Zunino comentou alguma coisa? Sim. Então, é o seguinte. Na verdade, não ia falar sobre quantitativo de página. Eu ia falar sobre quantas seções o seu artigo tem que ter, né? Bom, não há uma regra. Depois eu vou falar de quantitativo de páginas, né? Mas não há uma regra sobre quantas seções o seu artigo tem que ter, né? Cada artigo, principalmente filosofia, né? A gente tem a liberdade, né? Cada pesquisador tem o seu próprio estilo de escrita, né? Tal, né? Mas eu, como um lógico, né? Eu gosto de deixar as coisas bem divididinhas, né? Fazer uma análise cuidadosa, né? Não gosto de escrever um texto contínuo, né, por páginas e páginas, né? Eu acho que as coisas precisam ser divididas em categorias para poder ser melhor explicitadas e analisadas, né? Então, eu entendo que um artigo sem divisão de seções, né, eu acho muito delicado, né, muito complicado, né? Eu acho que se torna um texto muito compacto, né? Uma divisão fica estranho, né? Uma seção, né? 2, até vai, né? 3, ótimo, acho que é um número bom, né? 5, desculpa, 4, também, né? 5, eu acho que já começa a, né? Claro, né? Cada artigo tem a sua dinâmica, tem os seus argumentos, sua exposição, né? Mas 5, 6, 7 divisões também eu acho muito, né? Se por um lado, se é um artigo que não tem seções, você peca, né, por ser um texto compacto, né, muito denso e não tem separações, uma exposição didática. Por outro lado, se é um artigo com 10 seções, né, 8 seções, né, e dividido em subseções, vamos supor algo nesse sentido, né, o seu texto também pode se tornar muito fragmentado, né, que eu acho ruim. Né? Então, tentar encontrar um meio termo, né, entre esses dois extremos. Né? Em relação à quantidade de páginas, né, respeitando também um artigo, ele é avaliado não pela quantidade de páginas, ele é avaliado pelo que contém nele. Né? Só que se você apresenta um artigo com 10 páginas, ou com 8 páginas, né, vamos dizer assim, você corre o risco de ser muito sintético, muito objetivo e não explicar as coisas, não explicar os conceitos. Né? Você pode pecar por isso. Né? Se você escreve um artigo de 30 páginas, né, de 35 páginas, também você pode pecar por excesso, né, de exemplos, de explicar a mesma coisa de outra maneira, ou corre o risco de ser prolixo, né? Já que o artigo ele tem um objetivo bastante delimitado, um problema bastante delimitado, né? Uma questão de pesquisa bastante delimitada. Né? Então, é um trabalho bem direcionado, né? Diferente de uma monografia, que 40 páginas, 50, 60, 80, né?
páginas, uma monografia, né? Então, em geral, um artigo, né, em revistas que eu vejo, né, ele tem ali entre 15, 14, no mínimo, né, 14, 15 páginas, e vai até 20, né, talvez 22 páginas, né? Eu acho um número razoável, né? Mas conversei com o professor Pablo, falei para ele, né, expressei isso, né, e ele disse que é isso mesmo, né? Não dá para cravar, né? É isso, isso. Né? Mas eu apresentei para vocês algumas razões para considerar que menos que 14 ou 15, talvez menos que 14, né? É um número, eu acho que você já corre o risco de ser muito sintético e não explicar os conceitos, né? Não apresentar os argumentos, né? E talvez mais que 25, mais que 23, né? Você pode se tornar, fugir ao objetivo do seu artigo, ou ter um objetivo muito geral, ou ser muito prolixo, né? Então, eu diria que varia, né? Varia entre 14, 15 a 22, 23 ou 25 páginas, né? Um artigo, né? 30 páginas eu acho muito, né? Inclusive, revistas delimitam, né? Por exemplo, uma revista que eu trabalho, né? Ela delimita 25 páginas, né? Uma outra que eu trabalho, que é uma revista mais especializada, né? Ela aceita até 30 páginas. E delimita também a quantidade mínima, né? Em ambas, né, a quantidade mínima é 12, acho que 12 páginas, se eu não me engano. 12 ou 13 páginas. Então, espero ter... Não sei se eu respondi a sua questão, acho que sim, né? Ou não? Sim, o senhor respondeu. E agora, professor, eu tá nessa minha busca desses dados, eu comecei a trabalhar com Popper também no processo de falseabilidade. Uhum. E eu estava lendo ele, e aí é uma questão à parte, se o senhor quiser eu posso apresentar para o senhor depois. Mas o senhor comentou agora que o senhor trabalha em 2 revistas, e esse processo de falseabilidade, nessas minhas leituras que foram intensas para a construção desse artigo, professor, que ainda não terminei ainda, eu detectei, né, que há um erro, vamos colocar um erro, entre aspas, no processo de falseabilidade de Popper. Nesse sentido, eu também parei meu artigo e fui dar uma olhada nessa questão. E aí eu detectei que pode se contradizer ou trazer uma proposta diferente em 2 outros filósofos. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: essas revistas que o senhor trabalha, elas aceitariam uma proposta dessas? Sim, aceitaria. Tem, por exemplo, numa revista que eu trabalho, tem diversas modalidades de texto, né? Tem um que é artigo, né? Que geralmente artigo é uma discussão com base num referencial teórico, né? Sobre um tema ou problema, né? E um ensaio, que é uma reflexão mais em primeira pessoa, né? Enquanto o artigo é uma dissertação sobre uma questão, um tema, né? E você precisa se utilizar de comentadores para fundamentar, né, os argumentos ou uma interpretação, né? Num ensaio, isso você já assume uma análise, você procura apresentar uma tese, né? E você vai construindo essa tese no ensaio, né? Uma tese sua, né? Então, aí eu não sei, né, no caso, se você se encaixaria, por exemplo, num artigo, né? Ou num ensaio, né? Tá bom, até agora, professor, eu gostei muito da sua resposta, porque eu vou fazer assim: quando eu apresentar os meus elementos, que o senhor já pediu lá no AVA, no seu e-mail, só para o Sim. senhor dar uma olhada por alto, eu também, no final do e-mail, te apresento
um breve comentário sobre essa minha intenção com relação a Popper e os outros dois outros filósofos. Sim. Só tem que tomar muito cuidado, porque se você está apontando um problema, né, no conceito de um filósofo, ainda mais um conceito tão clássico assim, em filosofia da ciência, que você faça também, dialogue com outros comentadores, né, para sustentar, que outros comentadores disseram sobre isso, né? Sim, eu já verifiquei que Habermas, ele Ótimo. já dissertou sobre pelo menos um desses filósofos, não literalmente sobre Popper, mas um desses outros três. Aí a gente discute depois, porque tem umas perguntas para o senhor aí no bate-papo. Jéssica já estava com a mão levantada. Pedro? Eu já fui, professor. Desculpa. Mais alguém? Bom, se não há mais questões, a gente encerra por aqui. Amanhã eu já passo uma outra atividade. Tem perguntas aí para o senhor, professor, no bate-papo. No bate-papo? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Professor, eu só tenho a agradecer pelas suas orientações e avante, né? Porque essas orientações que o senhor nos repassou, sim, né, são luzes. E eu vou levar esse conhecimento do senhor para o resto da minha vida. Muita gratidão. Que isso, Yolanda. Eu que agradeço, né? Fico feliz de estar ajudando vocês, né? De estar passando um pouco que eu sei de pesquisa e do que pouco sei de filosofia, né? Tá bom? Quanto às questões, Elinalva pergunta, né, professor, e as subseções são necessárias? E se sim, quantas? Bom, acho que eu já respondi a sua questão, Elinalva. Você tem mais alguma dúvida? Você quer que eu fale novamente? Alguém está com o microfone aberto. Haverá link para registro de presença? Não, Nelson. Nas sessões, a gente só precisa colocar o objetivo dele agora, né? E desenvolver quando pegar a disciplina TCC? Sim. Então, o que eu vou pedir para vocês é criar as sessões, né? Dar um título para as sessões e apresentar o objetivo das sessões. Não é para desenvolver as sessões, tá? Eu acho que são essas as questões. Obrigado, professor. Obrigado, Rubia. Então, um abraço para vocês. Se não há mais questões, a gente encerra por aqui. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite e bom final de semana para vocês. O seu também. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.